Então vamos lá, boa noite a todo mundo aí. Vamos iniciar, né, mais um semestre letivo. Esse semestre aí de cara nova, né, a gente está preparando tudo para fazer um período de transição, né, esperando os órgãos competentes definirem, né, quando a gente pode voltar à forma presencial. E nesse período que a gente vai ficar de forma remota, né, a gente vai ter aulas pelo Zoom, né, semanalmente, e a gente também vai usar o Saga, né? O Saga são soluções inteligentes de conteúdo, né? Conteúdos muito bons, né? Que ficam disponíveis com exercícios, com vídeos, com livro, né? Do conteúdo, partes, né? Do livro, capítulos que ficam disponíveis referentes àquele conteúdo, né? Então hoje, por exemplo, eu já disponibilizei um conteúdo para vocês toda segunda-feira, né? Os professores irão disponibilizar no Saga, né? Conteúdo referente, né, àquela parte do conteúdo que está sendo trabalhada. Hoje nós vamos iniciar com a parte de regra de L'Hopital, né? É uma regra para calcular limites. Então eu vou mostrar um pouquinho do que a gente viu no semestre passado com outra roupagem, né? Uma outra cara ali, formas mais simples, né? Eu diria, de fazer cálculos de limites. Aí algum aluno poderia falar, professor, por que você não ensinou a forma mais fácil primeiro, né? Cada disciplina, pessoal, dentro né, do curso, dentro da grade, de uma forma geral, tem um objetivo, né? Então, no semestre passado, a gente trabalhou um pouco da parte básica de matemática, né? A parte de fatoração, simplificação de expressões racionais. A gente trabalhou com funções trigonométricas, calcular derivadas, limites, um pouco de gráficos de funções, primeiro grau, segundo grau, entender um pouco do comportamento das funções, né? De uma forma geral. Então, calcular delta, encontrar as raízes de uma função. Isso é extremamente importante, porque além de abrir o raciocínio, né, mas vamos falar assim, raciocínio lógico, matemático, ele também auxilia em outras matérias que vocês irão ver futuramente. Né? O Aquiles está aqui, o 10º período, ele veio de transferência, e já viu, né, o curso todo praticamente, está formando aí esse período, e sabe muito bem do que eu estou falando. Algumas vezes você estuda ali funções do primeiro grau para entender o comportamento, né, da função, parte positiva, parte negativa, aplicação mesmo, né, a parte de estruturas metálicas. São várias matérias que dentro delas, né, resistência dos materiais, física, química, tudo você usa os números, né, matemática. Então, é fundamental que vocês entendam, né, o comportamento das funções de uma forma geral, para o bom andamento do curso, né, uma boa formação. Isso é importante demais. O cálculo 2, pessoal, nesse sentido, ele traz para a gente, nesse primeiro momento, algumas ferramentas para facilitar a nossa vida mesmo, né, o cálculo de limites. Então, aqui, ó, vou apresentar para vocês a regra, denominada aí regra de L'Hopital, né, um francês que desenvolveu esse método aí para calcular limites. A gente vai usar L'Hopital, pessoal, em duas situações, tá certo? Quando a gente tem determinação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então, tem essas duas possibilidades apenas, né? Ficaremos restritos a essas duas possibilidades para calcular os limites, né? E vocês lembram muito bem disso aí. No semestre passado, aqueles limites que a gente calculava, tinha que fatorar, colocar em evidência, dava zero sobre zero. Por quê? Se não der zero sobre zero ou infinito sobre infinito, a gente já tem a resposta, né? Quando a gente substitui o x tende a 2, né? A gente pega o 2 e substitui na função para verificar o comportamento da função. Se não der zero sobre zero ou infinito sobre infinito, você já tem a resposta. Né? Substituir deu 8. Beleza. A resposta é 8, não tem o que questionar. Deu zero sobre zero. Aí sim, a gente parte para uma fatoração, para uma simplificação e tudo mais. Mas nesse período a gente não vai trabalhar com essa parte de simplificações, de fatoração, porque a gente já viu no semestre passado. Né? Então aqui nós vamos nos concentrar na utilização de derivadas. Né? Então, vou apresentar para vocês a seguinte regra. Né? A regra L'Hopital nos ajuda a calcular limites que apresentam formas indeterminadas do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. A regra diz que se o limite de f' de x sobre g' de x, que são ali as derivadas, né, do numerador e do denominador, existe,
então os dois limites são iguais. O limite da função, né, f de x sobre a função g de x, quando x tende a é um número real qualquer, né? Ou pode ser também infinito, mais ou menos infinito, né? É igual ao limite de f' de x sobre g' de x. Ou seja, eu posso pegar uma função que tem uma determinação, um limite, né, que é uma determinação, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, e derivar em cima e embaixo e calculo ali tranquilamente para obter a resposta. Então, a parte mais importante que vocês precisam saber é exatamente essa parte de baixo aqui, ok? Até grifei aqui para ficar melhor. Bom, só para recordar alguns conceitos, pessoal, vou fazer aqui 6 questões com vocês, recordando a parte de derivadas, né? O Aquiles, por exemplo, já viu a parte de derivadas tem bastante tempo, né, Aquiles? Você viu no primeiro período, agora está no 10º, né? Você veio de transferência aí, como você disse, e agora você iniciou o curso com cálculo 1 e está fechando com cálculo 2, né? Então tem um certo tempo que você não vê aí a parte de derivadas. Mas é simples, tá? A gente vai trabalhar com a parte de derivadas aqui de polinômios, né? Primeiro grau, segundo, terceiro grau, então é bem tranquilo. Só vou recordar aqui rapidamente para a gente conseguir acompanhar bem aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro aqui a letra A, pessoal, tem uma função do primeiro grau, né? 5x mais 8. A derivada dessa função é apenas o número 5. Por quê? O 8 é uma constante e a derivada de constante é zero. Então, a derivada de 5x é apenas o 5. Quando eu vou para a letra B, o raciocínio é o mesmo da letra A, né? Eu tenho uma função do primeiro grau, 3x mais 2. A derivada é simplesmente o 3. A derivada, pessoal, também representa o coeficiente angular, tá? Vocês podem ver aqui que 3x mais 2, o coeficiente angular é o 3, é o número que multiplica x, ok? Muito bem. Vamos agora para a letra C, uma função do segundo grau, né? A derivada de uma função do segundo grau é só descer o expoente aqui, ó, vai dar 4x, né? Mais 4, coloquei um número a mais aqui, 4x mais 4. E a próxima, só tirar aqui, galera, porque quando eu passo vai voltar sempre aqui. Copiei errado aqui. Mais 4, aí deu certinho agora. Aí voltando aqui. Desce o 2, multiplicando, vai ficar 4x mais 4, né? E a derivada de constante é zero. Então, 4x mais 4. A letra D também é uma função do segundo grau. Só coloquei fora de ordem, tá, gente? O 9 é uma constante derivada da zero. 7x dá 7. E 4x ao quadrado vai dar 8x. Então, a derivada da função f' de x, 8x mais 7. Ok? A letra E, né? A letra E é uma função terceiro grau, né? A letra F também, terceiro grau. A derivada também segue o mesmo raciocínio. Vou descer o expoente multiplicando, tá? E vou subtrair 1 no expoente. Então, nesse caso, eu tenho uma função terceiro grau. Quando eu fizer a derivada dela, eu vou cair numa função do segundo grau, ok? 3 vezes 2, 6. Então, fica 6x ao quadrado. 2 vezes 3, 6. 6x. E a derivada de 6x é 6. E de constante é zero, ok? E a letra F, para fechar aqui, 3 vezes 5 é 15, né? Então vai ficar 15x ao quadrado. A derivada de 8x ao quadrado desce o 2 multiplicando, fica 16x. E a derivada de menos 4x é só o menos 4. E a derivada de constante, novamente, né? Zero. Então nem aparece na resposta, ok? Então fiz aqui, pessoal, 6 derivadas. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tranquilamente, né? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Essas 6 questões aqui. O Aquiles, tranquilo para você? Muito tempo você não vê, mas deu para recordar de boa? Tranquilo. Tranquilo, né? Alguma dúvida, Tranquilo. pessoal? Alguém? A gente vai continuar. Beleza? Ninguém? Tranquilo? Se alguém tiver dúvida, só levantar a mão aí, pessoal. Ou ativar o áudio e perguntar, tá bom? O João Paulo falou ali, beleza? Certo. Então, vou continuar. Bom, a gente chega na parte, então, né, da aplicação da regra de L'Hopital, né? A gente tem um limite, né, de uma função do primeiro grau sobre outra do primeiro grau também, né? A gente tem que calcular o limite, x tende a mais infinito. Se eu colocar infinito no lugar do x, galera, perceba que vai ficar 3 vezes infinito, que é infinito, mais 5, né? Não faz diferença, continua infinito. E aqui embaixo, 5x menos 8, que também é infinito, né? Então a gente tem infinito em cima, infinito embaixo, né? Então a gente pode usar a regra de L'Hopital. Eu falei para vocês, galera, que a gente aplica a regra de L'Hopital quando dá zero sobre zero, infinito sobre infinito. Eu não vou colocar em prova
em atividade avaliativa também, limites que não deem esses dois resultados, tá, gente? Porque o certo é você pegar a questão e verificar se pode ou não utilizar a regra. Mas eu vou colocar na questão assim, usando a regra do L'Hopital, calcule os seguintes limites, tá certo? Não vou colocar assim, caso seja possível, use a regra do L'Hopital, porque todos esses casos que não são possíveis de aplicação, por exemplo, da regra do L'Hopital, nós já vimos no semestre passado, então não vem ao caso, ok? Então não vou colocar nada dessa magnitude, vamos falar assim, ok? Então vamos lá. Qual que é a derivada de cima aqui? Derivada de 3x mais 5. 3. 3. E de baixo? 5. 5. Pronto. Resposta 3 sobre 5. Coloquei aqui, galera, LH, só para falar que estou usando a regra do L'Hopital, tá? Mas eu não vou fazer isso nas demais questões, não. Então, aqui, 3, derivada de cima, 5 é a derivada de baixo. Pronto, 3 sobre 5. Então, deu infinito sobre infinito? Sim. Derivada de cima, 3, derivada de baixo, 5. Pronto, é essa a resposta. Não, professor, só isso? É, só isso, tá, gente? Nada demais. Derivada de cima do numerador. 6. 6. De baixo. 10. 10. Olha lá, 6 sobre 10. Sempre que você conseguir simplificar, tá, gente? Pode fazer isso, tá? Numa questão fechada, por exemplo, a resposta virá na forma simplificada. Numa questão aberta, tanto faz, tá? Simplificando por 2 aqui em cima e embaixo, vai dar 3 dividido por 5, ok? Próximo. Limite tendendo a infinito, né? X tende a infinito. 5x menos 1 sobre 3x mais 8. A derivada de cima é 5 e a derivada de baixo é 3. A resposta é 5 sobre 3. Questão 4. A derivada de cima, né? 2x menos 5 dá 2. A derivada de baixo dá 7, né? Então fica 2 dividido por 7. Ok? Derivada de cima vai dar menos 3, né? Que é constante. Então, menos 3. Derivada de baixo, 9. Né? Então, 3, menos 3 sobre 9. Pode simplificar em cima e embaixo por 3. Vai dar menos 1 dividido por 3. Ok? Questão 6. Derivada de cima. Fala para mim. 7. 7 de baixo. 5. 5. Resposta, 7 sobre 5. Questão 7. Agora, pessoal, a gente mudou. Tinha uma função do primeiro grau em cima, primeiro grau embaixo. Agora vamos trabalhar um pouquinho diferente. Percebam que o grau da função de cima é 2, né, função do segundo grau, e de baixo é uma função do primeiro grau. Então a gente deriva a função de cima, vai dar 2x. E a derivada da função de baixo dá só 2. Quando eu simplificar 2 com 2, vai sobrar só x. E o x tende a infinito. Então, quando eu colocar o infinito no lugar do x, né, vai ficar o próprio infinito. Então, ou infinito vezes 2 dá infinito, né, dividido por 2 continua infinito. Então, você pode ou substituir o x valendo infinito no lugar dele aqui na função, né, nessa divisão aqui, nesse quociente, ou simplificar o 2 com 2 primeiro e depois substituir, tanto faz. Ok? Mas vocês vão perceber, né, que como o x tende a infinito, colocando no lugar dele aqui, dá o próprio infinito. Nesse caso aqui, galera, a gente tem uma função do segundo grau em cima e do primeiro grau embaixo. A derivada da função de cima vai dar 2x e a derivada da função de baixo vai dar menos 3. Né? Substituindo o infinito agora, pessoal, não dá para simplificar nada, né? No primeiro momento aqui, a gente coloca infinito no lugar do x. Multiplica por 2, continua infinito. Só que eu vou dividir por menos 3. Aí eu faço o jogo de sinal. Eu tenho algo positivo em cima, negativo embaixo, mais com menos é menos. Né? Então, a resposta é menos infinito. Só para recordar, pessoal, quando o grau da função de cima é igual ao grau da função de baixo, a gente tem uma constante como resposta, um número. Né? Pode ser uma fração, um número positivo, negativo, qualquer coisa desse tipo. Quando o grau da função de cima é maior que a função de baixo, significa que a função de cima cresce muito mais que a de baixo. A resposta sempre vai ser infinito, quando o x tende a infinito, tá, gente? Mais ou menos. A resposta sempre é infinito. O que a gente tem que analisar? Se é mais ou se é menos. Percebam, na questão 7, né, o grau da função de cima é maior que o grau da função de baixo. A resposta foi infinito, mais, né? Nesse caso aqui. Na questão 8, a função de cima, grau 2, de baixo, grau 1.
a função de cima é maior que a função de baixo, né? O grau é maior. Então, vai dar infinito também. Nesse caso, deu menos infinito. E o terceiro caso que nós vamos trabalhar, pessoal, quando o grau da função de baixo é maior que o da função de cima. De cara, eu já sei, a resposta vai dar 0, ok? Porque a função de baixo cresce mais que a de cima. Se eu dividir 1 por 2, dá 0,5. Se eu dividir 1 por 100, dá 0,01. Se eu dividir 1 por 1 milhão, aí dá 0,0000. Ou seja, quanto maior o número de baixo, né, mantendo o número de cima, ou quando o número de cima é menor, e o de baixo cresce muito rapidamente, que é o caso aqui, né? X tende a infinito, embaixo é uma função ao quadrado, então a gente vai ter um número muito grande, significa que isso vai dar 0. Né? Quando você pega um exemplo simples, né, do dia a dia, você divide R$100 para 80 pessoas, dá um resultado lá maior que 1. Quando você divide para 100, dá 1. Quando você divide R$100 para 200 pessoas, cada um vai ganhar 50 centavos, né? Só metade, 1 sobre 2 ou 0,5, 50 centavos. E quando você vai aumentando muito, pega R$100 e divide para 500 pessoas. Pega R$100 e divide para 1000 pessoas. Significa o quê? Que cada pessoa vai ganhar cada vez menos do real, né? Então, quando você divide algo por um número muito grande, o resultado é um número muito pequeno. Ou seja, tem uma função do primeiro grau em cima, cresce, tem uma reta, cresce muito lentamente, e embaixo tem uma parábola, uma função do segundo grau, que cresce muito rapidamente. Então, a resposta é 0, porém, usando a regra de L'Hopital, a derivada de cima dá 5, derivada de baixo 4x. Quando o x tende a infinito, pessoal, vou colocar infinito aqui, ó. Vai ficar 5 dividido por infinito. Ou seja, eu tenho 5 para dividir para infinitas pessoas. Ou 5 dividido por infinito. Vai dar 0. A gente trabalha com limites, pessoal, para aproximar, né? Então, a função aproxima de 0 quando o x aproxima de menos infinito, tá certo? Então, a gente não trabalha com valor exato, né? Exato seria quando a gente trabalha ali com a parte de funções. F de 2, a gente está calculando exatamente no ponto 2 quanto que vale a função. Nesse caso, o limite é o cálculo aproximado, né? Significa que a função aproxima de 0 quando x aproxima de menos infinito. Ok? 10ª questão. A gente tem uma função do primeiro grau em cima, uma função do segundo grau embaixo, tá certo? E x tende a mais infinito. A derivada de cima vai dar quanto? 2. E de baixo? 14x. 14x. Desce o 2 multiplicando, 2 e 7, 14. É uma função do segundo grau, se transforma em uma do primeiro grau, né? O 8 é constante, deleta. Derivado de constante é 0. Então, aqui vai ficar 2 dividido por 14x. X tende a infinito. Não precisa nem simplificar, tá, gente? X tende a infinito. Quando eu colocar infinito aqui, 2 por infinito vai dar 0. Não precisa nem simplificar, porque já sabe que vai dar 0. Professor, peguei a questão. Identifiquei que o grau de baixo é maior que o grau de cima. Resposta, 0. Não precisa nem quebrar a cabeça, né? O grau de baixo é 2, função do segundo grau. A função de cima é uma função do primeiro grau, né? 9 mais 2x, uma reta e tal. Significa que a função de baixo é maior que a de cima, o grau é maior, a resposta vai dar 0, ok? Se for uma questão fechada, é só marcar a resposta. Coloca 0, pronto, acabou. Se for uma questão aberta, gente, por exemplo, uma atividade avaliativa, alguma coisa assim, que eu solicitar o cálculo para vocês, aí sim, você vai colocar do jeito que eu estou colocando aqui, tá certo? Nesse período, a gente começa a trabalhar um pouco mais com questões discursivas, para vocês realizarem esses cálculos, né, que são importantes para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Então, é provável que eu cobre de vocês também a resolução, tal, para vocês irem treinando e chegarem na resposta com mais convicção, ok? Questão 11. X ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, quando x tende a 3. Então, nós fizemos ali 10 questões com x tendendo a mais infinito, menos infinito, né? E a gente conseguia prever a resposta de cabeça. Se o grau de cima é maior
que o de baixo vai dar infinito, mais ou menos. Se o grau é o mesmo, a resposta é um número, uma constante. Se o grau de baixo é maior que a de cima, dá zero. Então, a gente tinha 3 possibilidades ali e conseguimos calcular, através da regra L'Hopital, todas elas. Então, fizemos ali 10 questões. A partir de agora, da 11ª, eu vou fazer outros tipos de cálculo de limite, tá certo? Usando a regra de L'Hopital também, porém, um outro tipo de indeterminação. Agora é 0 sobre 0. 0 sobre 0, pessoal, é uma indeterminação matemática, ok? Então, a gente tem que contorná-la fazendo algo. No cálculo 1, a gente aprendeu a fatorar, tá certo? Simplificar, colocar na forma fatorada. Agora, a gente vai usar a regra L'Hopital fazendo derivada de cima, derivada de baixo e substituindo o valor, ok? Então, vamos lá. Primeiro, antes de começar, a gente faz um teste aqui, tá certo? X tende a 3. Quando eu colocar 3 no lugar do x, 3 ao quadrado é 9. Menos 9 é 0. Coloca 3 embaixo. 3 menos 3, 0. 0 em cima, 0 embaixo. Posso usar a regra de L'Hopital. Qual que é a derivada da função de cima? 2x. 2x. E de baixo? 0. Não, é uma função... Isso, 1. É uma função do primeiro grau. A derivada dá uma constante, né? Então, sempre um grau menor. Essa constante é 1. Por quê? Qual o número que multiplica x aqui? Só não aparece. Não precisa aparecer, né? 1. Então, a derivada de x é 1. Se fosse 2x, seria 2. 5x seria 5 e assim sucessivamente, né? Então, é só o coeficiente angular mesmo. O coeficiente de x. Nesse caso, não aparece, mas é 1, tá certo? Então, aqui fica 1. Então, derivada de cima, 2x, de baixo é 1. Quando o x tende a 3, pessoal, só substituir. Onde tem x, eu coloco 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, essa é a resposta. Então, a gente não precisa mais fatorar, escrever na forma simplificada, né? Simplificar em cima, numerador com denominador, para depois substituir. A gente pode só derivar em cima, derivar embaixo e substituir. Oi, fala, Patrick. Explica de novo, porque tinha dado 0, né? 0 sobre 0. Como assim? Eu boiei aqui agora. Não, é só voltar aqui, Patrick, 1 minuto. Ó. Quando eu coloco 3 no lugar do x, 3 ao quadrado, 9. Menos 9, 0. Então, significa que deu 0 em cima. Quando eu colocar 3 no lugar do x aqui embaixo, 3 menos 3, 0 também. Quando eu tenho 0 em cima e 0 embaixo, se você fizer o cálculo, inclusive, na calculadora, Nathan, vou colocar aqui, ó, 0 dividido por 0. Aparece para a gente isso aqui no visor, ó. Erro matemático, tá vendo? A calculadora traz a informação em inglês, né? Erro matemático. Significa para a gente, matematicamente, que é uma indeterminação. A gente não sabe o resultado. Quanto que é 0 sobre 0? É uma indeterminação. A gente não consegue dividir nada por 0, tá certo? Agora, o fato de ter 0, de ter dado 0 em cima e 0 embaixo, a gente consegue contornar essa indeterminação. De que forma? Usando a regra de L'Hopital. A gente deriva a função de cima, deriva a função de baixo. A derivada da função de cima, como é uma função do segundo grau, a derivada vai nos retornar uma função do primeiro grau. Derivada de x ao quadrado, só descer o expoente multiplicando, fica 2x. A derivada de menos 9, como é constante, dá 0. E a derivada de x menos 3 dá 1, né? O coeficiente aqui é apenas o 1, então fica 1 mesmo. E a derivada de menos 3 é 0, não precisa colocar nada. Então a resposta ficou aqui, 2x em cima e 1 embaixo. Quando o x tende a 3, coloca 3 no lugar do x. 3 vezes 2, 6. Tranquilo, Patrick? Tranquilo, agora entendi. É sempre assim, Patrick. Só tem 2 possibilidades para a aplicação dessa regra. Ou é 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito. Até a 10ª questão, trabalhamos com infinito sobre infinito. Agora, a gente começa a trabalhar com 0 sobre 0. Olha a próxima. X ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Quando x tende a 2. Se eu colocar 2 no lugar do x, ó, 2 ao quadrado é 4. Menos 4 é 0. 2 menos 2, 0 também. 0 em cima, 0 embaixo. Indeterminação. Para contornar a determinação, vamos usar a regra de L'Hopital. Qual é a derivada de cima? 2x. Derivada de baixo é 1. Inclusive, a derivada deu exatamente a mesma coisa que a questão anterior, né?
Quando x tende a 2, coloca 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Pronto, matamos a questão, né? Então a resposta aqui deu exatamente 4. Beleza? Olha a próxima. X tendendo a 1. Quando eu colocar 1 no lugar do x, vai ficar 1 ao quadrado é 1. Menos 5 dá menos 4. Com 4 dá 0. E 1 menos 1, 0 também. Então deu 0 em cima e deu 0 embaixo. Ok? Para contornar a determinação, vamos usar a parte aí de derivadas, né? Derivada de cima vai dar... Fala pra gente aí, pessoal, derivada da função de cima. 2x. 2x. E menos aqui? 5. Menos 5. E embaixo? 1. 1. Não precisa nem colocar nada. Então, 2x menos 5. Pronto, só isso. X tende a 1. Coloca 1 no lugar do x. Qual que vai ser a resposta? Menos 3. Menos 3. Pronto, exatamente. Menos 3. 2 vezes 1, 2. Menos 5, menos 3. Pronto, essa que é a resposta ali. Ok? Bem simples, né, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Essa é a parte inicial. Então, pessoal, eu já vou, na medida do possível, aqui elaborando uma lista de atividades para vocês, para treinar, para fixação mesmo do conteúdo, tá? Depois eu passo uma atividade avaliativa também, né, nas datas que forem designadas aí para tal, né? E queria mostrar para vocês um pouquinho também, pessoal, do ambiente, né, que nós vamos trabalhar a partir de agora. Vocês têm acesso a esse ambiente aqui. Estão vendo a minha tela? Objetos de aprendizagens. Sim. Sim, né? Quando vocês entram no AVA agora, no ambiente virtual de aprendizagem, vocês vão ver uma roupagem nova. Então, a disciplina Cálculo 2, por exemplo, ela apresenta para a gente aqui 4 tópicos, tá, gente? O primeiro é o Zoom, tá? Eu vou disponibilizar o link sempre aqui, ó. E na parte de baixo eu vou disponibilizar a gravação da aula, né? Para quem não conseguir assistir a aula em tempo real aqui com a gente, depois terá o prazo de 48 horas para estar acessando, né? Vou disponibilizar aqui a gravação da aula. Então, não posso assistir a aula nesse horário, não tem problema. Tem 48 horas para você acessar. O link, pessoal, fica disponível, porém, é uma atividade avaliativa, né? O acesso aos conteúdos do AVA. Então, se você acessa, por exemplo, com 3 dias, você vai conseguir ver a aula tranquilamente. Só que você vai perder a pontuação, né? Você tem que ver ou a aula ao vivo, né, igual a gente está fazendo aqui agora, nesse momento com a gente aqui, ou 48 horas. Passou esse momento, você consegue ver, mas não tem a pontuação. Então, fiquem atentos a isso aí, tá bom? Aqui, a parte de unidades de aprendizagem, né? Toda segunda-feira, então, eu vou disponibilizar um conteúdo para vocês aqui. Já disponibilizei o primeiro. Então, tem um link aqui, pessoal. Aqui, conteúdos, né? Eu vou disponibilizar, por exemplo, essa aula que eu dei agora em PDF para vocês. Caso algum aluno queira o material em PDF, vai ficar aqui. E aqui, as atividades avaliativas, né? Que eu vou, na medida do possível, postando aqui para vocês também, tá certo? Então, por enquanto, a gente tem uma aula, o convite, né, para essa aula que a gente está assistindo agora, aqui. Quem já clicou, já acessou a aula, já ganhou a pontuação, não precisa nem acessar depois a gravação, só se quiser tirar alguma dúvida, ver algum detalhe que ficou, de repente, passou despercebido. E aqui também vocês terão a pontuação para acesso e a realização das atividades que estão no Saga, tá, gente? Que é exatamente essa plataforma que vocês têm disponível agora. Quando você clica lá, regra de L'Hopital, vai abrir para vocês acessar o conteúdo, né? Vocês vão acessar esse conteúdo. Tenta alguém aí, pessoal, abrir para a gente ver como que vai ficar. Vai ficar certinho aí. Clica lá, unidades de aprendizagem. Embaixo tem regras de L'Hopital. Você vai clicar, aí vai te direcionar para o Saga, né? Que lá estarão disponíveis as unidades de aprendizagem, né? Da minha disciplina, por exemplo, né? Aí vocês podem clicar lá. Aí abriu essa página aqui, tem a apresentação, tem desafio, tem o infográfico, né?
mostrando aqui um resumo da regra de L'Hopital e tudo mais. Depois, conteúdo do livro, né? Tem uma parte de um livro, né? De cálculo. Nesse caso, que são 16 páginas, né? Para vocês tirarem dúvidas, fazer uma leitura aí detalhada. Tem exemplos resolvidos, exemplos propostos também, né? Para vocês fazerem ali. Formas indeterminadas. Tem vários exemplos, tá, gente? Muito bom esse material. E depois tem dica do professor, exercícios na prática e ainda tem um saiba mais. Então, assim, tem vídeos, lista de exercícios, exemplos de aplicação da regra de L'Hopital. Então, assim, é uma infinidade de materiais que tem aqui, pessoal, que são excelentes, tá? Então, posso falar com vocês com toda segurança que o Saga é o melhor conteúdo que a gente tem disponível hoje em plataformas virtuais, né, digitais, assim, na modalidade à distância, né? Então, conteúdos excelentes, excepcionais, tá? Grandes instituições, né, do país utilizam dessa plataforma para oferecer aos alunos essa qualidade mesmo nos materiais. Eu já dei uma olhada em todos os conteúdos, selecionei para vocês ali os conteúdos que nós iremos trabalhar mesmo, né, esse semestre. Então, a gente combina assim, toda segunda-feira eu disponibilizo uma unidade para vocês irem acompanhando, tá certo, gente? Então, todo o acesso, pessoal, a esse material e a realização das atividades que ali estão serão contabilizadas, tá? Valerão pontos. Vocês provavelmente já receberam um material, né, em PDF falando exatamente sobre isso, né, a pontuação de cada parte, né, da matéria ali. Atividade avaliativa, tantos pontos, acesso ao AVA, acesso às aulas, acesso ao conteúdo, realização das atividades. Então, tudo isso será pontuado. Então, já peço para vocês aí que acessem esse material, vejam os vídeos, né, que estão lá disponíveis, vejam a parte do livro que tem lá só 16, 15 páginas, né, tirando a capa ali, talvez a contracapa não dê nem isso, talvez 13, 14 páginas, coisa tranquila para vocês também ali. E as atividades, já podem ir fazendo as atividades e caso tenha alguma dúvida, vocês podem me mandar, tá? A gente já tem um grupo no WhatsApp, né, para facilitar o nosso contato aí e qualquer dúvida extra que vocês tiverem, só me mandar, tá bom, gente? Então, o primeiro contato que a gente está tendo esse semestre é esse, pessoal, dou boas-vindas para vocês aí, espero que seja um semestre muito produtivo, que vocês se empenhem o máximo possível aí para que a gente aprenda, né, as diversas disciplinas que a gente vai ver, o máximo possível do que está sendo ofertado para vocês aí, beleza? Então, gente, um abraço para vocês aí. Oi, fala, Luiz. Esse unidade de aprendizagem também é 48 horas? Unidades de... não, esse material vai ficar disponível para vocês para acessar com um tempo maior, tá certo? A gente... Sim. É interessante que você já acesse, já faça atividades para ir ganhando tempo e não deixar acumular também, tá certo? Tá certo. Mas vai ficar disponível ali para vocês acessarem num tempo Beleza. maior. Vou conferir todos os detalhes para vocês direitinho e já... naquele material, vocês receberam um material em PDF? Eu posso disponibilizar também para vocês lá. Vou fazer o seguinte, finalizando aqui, pessoal, já mando o material em PDF também, no nosso grupo de cálculo 2, que qualquer dúvida que vocês tiverem também, está tudo descrito lá, detalhe por detalhe, tá bom? Aí faça uma leitura atenta desse material, para vocês também não perderem pontos, né, de forma despercebida, né, vamos falar assim. Aí vocês ficarão mais atentos, né, na realização dessas atividades e ganharão todos os pontos, né, que serão disponibilizados para vocês ali, tá bom? Pessoal, então, mais alguma dúvida, alguma colocação? Renato, se puder também me incluir no grupo do cálculo. Beleza. Vou te incluir agora aqui. Renato, me inclui também fazendo favor, que eu tive que trocar de número, aí... Manda uma mensagem para mim, Edmilson, que eu já vou te incluir no grupo lá também. Anota meu número aí. Pode falar. 33, né? 984090193, beleza? Aí você me manda um oi lá que eu já te adiciono ao grupo também. Mais alguma coisa, pessoal? Um detalhe aí? Alguma dúvida? Tranquilo?
Então, beleza. Valeu, gente. Um abraço para vocês aí. Até a próxima. Segunda-feira que vem a gente se encontra de novo. Valeu? Até mais. Tchau. Valeu, galera. Até mais. Tchauzinho.